Capítulo 2 do livro Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak. E a gente está seguindo junto nessa leitura em que eu vou lendo, fazendo algumas indicações, alguns comentários, né, conforme eu vou sentindo ali, de trazer alguma informação extra ou talvez tentar, né, explicar a minha maneira, seguindo a minha intuição, um pouco dessa mensagem que os pleiadianos deixaram para a gente. Porque tem coisas aqui que mexem um pouco, né, com o status quo, que mexem com aquilo que a gente está acostumado. Não é um livro para qualquer pessoa ler, porque se ela não estiver preparada, ela pode não entender muito bem o conteúdo, não no sentido racional, intelectual, mas ela pode simplesmente não estar pronta. E aí existem dois casos: ou a pessoa ignora completamente e nada faz sentido para ela e tá tudo bem, ou isso pode mexer profundamente com a pessoa, né, e causar ali questões que ela tem que trabalhar depois, né, porque pode mexer muito profundamente, porque toca de alguma forma ela, mas entra em curto-circuito com aquilo que o racional diz, né, com o que ela está acostumada. Então é importante a gente ter bastante cuidado e ter uma mente muito aberta para a leitura desse livro. Então o capítulo 2, né, que se chama Na Jornada do Criador Primordial, a gente vai começar agora. Eu achei um capítulo bem forte, bem importante, com muitas informações aqui que a gente já começa a acessar, de coisas que a gente não está tão acostumado a ver, mas que fazem muito sentido quando a gente está com o coração aberto para receber essas informações que no fundo já estão ali e elas só vão ser ativadas, né, relembradas em nós de alguma forma. A humanidade é uma experiência. Ela foi projetada, bem como tudo que existe dentro da criação. O Criador primordial começou a experiência com a criação há muito tempo neste universo, com o propósito de aumentar a autoexploração, a autogratificação e a autoexpressão. Ele trouxe energias e essências de vida, extensões de si mesmo, para este universo, e concedeu a estas extensões dons que possuía. Existem muitos outros universos e muitas outras formas de projetar universos. Este foi designado como uma zona de livre-arbítrio, onde tudo seria permitido. Olha que importante esse primeiro parágrafo e essa explicação de como funciona, né, a criação. Eu acho que isso ressoa muito com o que a gente já leu na Bíblia, né? Quem tem uma formação religiosa ou quem conhece a Bíblia como um livro, né, religioso, já pode ter ouvido falar, né, dessa questão de que Deus nos criou à imagem e semelhança dele, ou seja, nós somos uma essência desse Criador, nós somos feitos à sua imagem e semelhança, não no sentido da forma física, que é o que a gente tende a acreditar, né, quando a gente lê de uma maneira rasa e tenta interpretar isso, mas porque a gente contém essa energia de criação dentro da gente. O nosso propósito, né, justamente é criar vida, explorar a vida, experienciar a vida, né? E a humanidade, enquanto seres humanoides que somos, nessa forma física que temos, vivendo nesse planeta, é uma experiência projetada, ou seja, ela foi criada, né? Alguém criou essa vida, alguém designou um propósito para essa vida, que era justamente essa experiência que o Criador queria ter através de nós, tá? E quando ele fala que existem outras formas de projetar universos, eu acho que isso se refere também àquela passagem que diz: a casa do meu pai tem muitas moradas, ou seja, existem N formas de experienciar a vida por aí. E dentro desse lugar onde a gente está, existe uma coisa muito importante chamada livre-arbítrio, ou seja, nós somos livres para escolher o que a gente quiser, seja isso considerado positivo, entre aspas, ou negativo. Então, se você decidir amanhã fazer uma coisa horrível, né, tanto atentar contra a sua própria vida, ou contra a vida de alguém, ou enfim, fazer qualquer coisa que seja considerado muito ruim, você pode, você tem o direito, você tem escolha. Por quê? Porque estamos dentro de uma zona de livre-arbítrio, tá? Isso pode ser extremamente positivo para o ser, né? Ele não está limitado de nenhuma forma, mas isso pode ser extremamente desafiador quando ele não tem consciência do que fazer com essa livre escolha.
O Criador primordial disse a estas extensões de si mesmo: vão, criem e me tragam frutos de volta. Isto era uma missão bem simples, não era? Em outras palavras, estava dizendo: eu vou doar-me a vocês. Vão e doem-se livremente, para que tudo o que criarem neste universo possa compreender a própria essência como minha identidade. Então nós somos essa essência, nós criamos naturalmente. Eu percebo muito essa evolução da humanidade no sentido de, a partir do momento que a gente começa a evoluir, que a gente chega a um certo patamar, o que acontece, né? Os cientistas ali pensando, eles começam a criar vida. Vocês já repararam nisso? Eles criam vida artificial, eles criam robôs, eles criam inteligência artificial, eles criam pessoas, né, que têm forma de humanos e que têm uma inteligência ali projetada. Olha como é natural para a gente criar. Nós, enquanto seres humanos, qual que é o sonho da maioria ali? Que é ter filhos, né? Então, ter uma família, tudo isso envolve muito essa energia da criação, porque está dentro da gente. Nós somos criadores, né? Nós viemos desse Criador primordial e somos extensões dele. Estas extensões do Criador primordial, a que chamamos deuses criadores, saíram e começaram a fazer experiências com a energia do Criador primordial, que existia dentro deles. Começaram a criar sua própria hierarquia, que por sua vez criaram outras hierarquias. Cada hierarquia, sucessivamente, criou uma nova hierarquia, com sua própria essência, para auxiliar no desenvolvimento deste universo. Posteriormente, num desses sistemas galácticos, planejou-se designar a Terra como um centro de troca de informação intergaláctico. Era um plano incrível. A Terra era um lugar lindo, localizado nas fímbrias de um dos sistemas galácticos e facilmente acessada por outras galáxias. Encontrava-se perto de vários portais de rota, estradas por onde as energias viajam através do espaço. Houve muita correria e confusão para que se criassem representações individuais de todas as galáxias neste planeta. Então, olha que incrível a história da Terra, bem representada aqui, né? Dentro desse universo de criação, em que esses deuses, né, considerados aí deuses criadores, experienciavam a vida, né? Eles foram criando vida. Então é como se você pensasse, deixa eu ver o que acontece se eu criar essa receita aqui, né? Então a gente está o tempo todo tentando criar. Vocês já pararam para pensar nisso? Como é forte a nossa necessidade de criar? A gente sempre está buscando criar algo, né? É algo muito natural para a gente, né? Eu acho até essa energia fractal que a gente tem, porque como a gente é um pedacinho do Criador, né? É como se fosse o pedacinho que se divide num pedacinho, que se divide num pedacinho, e ele vai criando, é natural para ele criar vida, né? E aí a Terra, ela foi um plano aí de criação de um lugar em que todas essas energias, né, onde todas essas essências de criação estariam localizadas, como se fosse uma biblioteca viva, né? Então teria ali o DNA de várias espécies, né, da galáxia, de vários tipos de vida dentro desse local, né, dentro desse manancial de vida que seria a Terra. Então, o propósito inicial dela era muito positivo, né? Era uma troca mesmo, e ela está localizada num ponto estratégico, né? Então é como se fosse assim aquela cidade que ela tem um ponto estratégico ali, né, na região, e a Terra dentro do espaço, ela ocupa também essa posição. Muitos dos deuses criadores eram mestres geneticistas. Por meio de suas hierarquias, eles eram capazes de unir moléculas codificadas de identidade, frequência e carga elétrica, criando assim a vida. Muitas civilizações sencientes doaram seu DNA para possuírem representação do seu código genético neste planeta. Os mestres geneticistas, então, projetaram várias espécies, algumas humanas, outras animais, jogando com as variedades do DNA. Contribuição das civilizações sencientes para este centro de troca de informação, este centro de luz, esta biblioteca viva. O plano para a Terra era muito importante.
Então imagina, né, você ser um cientista aí extremamente elevado, digamos assim, no sentido de evoluído, né? Então imagina com a ciência daqui 1000 anos aqui na Terra, imagina tudo que vai ser descoberto, né? Os humanos também já tentaram clonar, então toda essa questão biogenética aí, né, que é natural da nossa curiosidade humana, né, querer experimentar, né, fazer experiências. Imagine, né, esses deuses geneticistas aí fazendo vida, criando vida, manipulando o DNA, então criando uma forma humanoide, né, que é esse corpo que a gente usa, talvez não nessa mesma forma, né, que houve evolução, mas criando vida, né, vida vegetal, vida animal, N tipos de vida ali que iam trazer esse DNA cósmico, né, esse DNA de vários lugares do universo. Os planejadores originais da Terra eram membros da família da Luz, seres que trabalhavam e eram associados ao aspecto da consciência chamado luz. Luz é informação. A família da Luz criou o centro de informação que havia concebido. Eles projetaram um local onde cada galáxia contribuiria com a sua informação e onde todos pudessem participar e partilhar seus conhecimentos específicos. A Terra deveria ser uma biblioteca cósmica, um local de beleza incrível, onde seria realizada a experiência de arquivar informações através de frequências e através do processo genético. Então, realmente a Terra era esse local de experiência, né, onde toda a forma de vida que eles queriam ali testar, né, planejar, criar, seria codificada, seria guardada, seria misturada de certa forma. Sabe quando a gente quer fazer uma experiência de, deixa eu ver se eu misturar isso com isso, o que acontece? Então era realmente essa mistura que queria ser trazida para a Terra, era a diferença, digamos assim. Então tudo que ia ser diferente, não era nada uniformizado, era o contrário, quanto mais variedade da galáxia tivesse, melhor, porque é uma biblioteca. Você não quer ir numa biblioteca para ler um livro, né? Chega lá, só tem o mesmo livro, tem 1000 livros iguais. A gente quer livros diferentes, a gente quer variedade. Então esse era o intuito aqui, né? Brincar com essa variedade galáctica, né, que existia na galáxia. E quem contribuiu com esse projeto ia ver aqui, né, como esse experimento ia se dar, como essa vida ia se comportar e como que ela ia florescer, né, e procriar, digamos assim, a partir dela. E é interessante pensar, né, que esses planejadores originais, eles faziam parte, né, de uma família, de uma consciência, de um aspecto que era chamado de luz. E luz é considerado, né, informação. Tudo aquilo que é luz é informação. Então, quando eu tenho uma informação a respeito de algo, eu estou trazendo o quê? Clareza, né? Eu estou trazendo luz àquilo. É como se você estivesse num lugar escuro, sem enxergar nada. Quando você ilumina, você vê, você acessa uma informação. Então, esses criadores, eles tinham esse aspecto de querer trazer informação, de querer iluminar de alguma forma a partir de um processo ali de criação de vida, mas sempre baseado na luz, na informação, tá? E fora da estrutura do tempo, 100.000 anos podem transcorrer como se fossem um ano. Estes deuses criadores não existiam dentro do tempo que vocês conhecem. Algumas centenas de milhares de anos ou 1 milhão de anos não era nada para eles. É muito legal pensar nessa questão do tempo, né? Então, eu até vejo dessa forma um pouco da vida que a gente vive aqui na Terra. Porque pense, nós somos seres estelares, né? A nossa essência vem de outros locais, né? E quando a gente sai dessa matéria, quando a gente sai da Terra, sai desse corpo, existe, né, essa correlação. Então, se eu for para Netuno, né, eu posso ficar lá, sei lá, um dia em Netuno, aqui é 179 anos, por exemplo. Eu não lembro direito a correlação. Mas se eu volto para a Terra, aqui já passou, sei lá, 500 anos e para mim passou uma semana. Então, o tempo já é relativo, mesmo no nosso sistema solar, né? Fisicamente falando, se um astronauta, né, começar a fazer viagens muito longe, ele não vai envelhecer tanto como quem fica aqui na Terra, tendo esse corpo físico mesmo que a gente está vivendo. Agora, imagina isso fora, né, desse tempo e espaço que a gente está vivendo. Então eu vejo muita gente vindo para cá,
né? Passando vidas aqui, passando milhões de anos, milhares de anos, né? Não sei exatamente o tempo, e saindo daqui e tendo passado um segundo fora, né, no cosmos. Então a gente tem uma noção diferente de tempo. E às vezes eu sinto muito isso, e eu não sei se já aconteceu com vocês, de pensar, nossa, eu tô cansada de viver aqui, tomara que essa seja a última vida, ou eu quero ir embora, quero voltar para o espaço, ou viver em outro planeta, ou sei lá, voltar para o meu planeta. Não sei como vocês veem isso, né, mas às vezes eu me canso um pouco, né, e eu penso nisso, né, no sentido de me questionar, nossa, quantas vidas eu ainda tenho, né. E é engraçado porque isso é muito do nosso ego, né? Porque a nossa alma, o nosso espírito, ela sabe que o tempo aqui é nada perto da eternidade. E se a gente parar para pensar, é mesmo, né? Em milhões e milhões de anos que a gente tem aí, né, à frente, você acha que importa mesmo 70 anos, né? É muito grande o tempo e ele também é totalmente relativo, né? Então a gente não pode se apegar tanto a esses valores de tempo, mesmo para a gente que está aqui. Ele é só uma ilusão necessária para o nosso desenvolvimento nessa experiência, dentro desse laboratório Terra que a gente está vivendo agora. Diferentes energias foram trazidas à vida. Havia representantes da espécie humana na Terra há cerca de 500 mil anos, que desenvolveram civilizações altamente evoluídas. Não estamos falando das civilizações que vocês chamam de Atlântida ou Lemúria. Para nós, essas civilizações são modernas. Estamos nos referindo a civilizações antigas, civilizações que estão enterradas sob as calotas de gelo bem ao sul, no continente da Antártida. Então aqui a gente já tem referência, né, a outras civilizações que tiveram aqui na Terra há muito tempo atrás, que ainda nem foram descobertas e que talvez nem sejam. Então pensar que nem tudo que a gente vê, que a história conta, é realmente o que é de verdade, né? E a gente começar a ampliar um pouquinho a nossa mente no sentido de talvez a evolução da maneira como a gente concebe hoje, como a gente aprendeu a respeito, pode não necessariamente ser a verdade, tá? O projeto da Biblioteca Viva na Terra foi posteriormente atacado. Era atraente demais para pertencer a alguém. Nos primórdios da história da Terra, houve guerras espaciais cujo objetivo era a posse do planeta. Já alguma vez pensaram quem é o dono da Terra? Trata-se de um imóvel da mais alta qualidade. Vocês acham que ela andaria pelo espaço sem dono? Olha só que incrível esse trecho, tá? Aqui eu acesso muito aqueles filmes, né, estelares, Star Wars, todos os filmes que retratam esse ambiente galáctico, né, e pensar que também existe isso aqui, né, também existiu e talvez ainda exista, porque a gente não tem acesso ao espaço da maneira real, tá? Existe dimensões associadas, né, a galáxia que a gente não acessa, então muitas vezes está acontecendo sim, mas não nessa dimensão que a gente está vivendo, tá? Então eu sei que é bem confuso, mas existem N dimensões, né? E por isso inclusive a gente vai para Marte e não encontra vida, vai para a Lua e não encontra nada, porque talvez não esteja nessa dimensão, tá? Então, pensa que esse projeto era como se fosse o Jardim do Éden, é como se fosse o plano mais incrível de criação de vida no planeta, né? Como se fosse aquele lugar em que tudo ia ser maravilhosamente experimentado, experienciado, né? Em que os seres iam ser criados e iam aprender a se desenvolver dentro dessas diferenças, enfim, existia um propósito, né, de experimentação para tudo isso. Mas esse plano foi atacado, então esse propósito inicial não é o que aconteceu, não foi o que se manteve até aqui, tá? E houveram guerras e houveram questões aí. Sempre que eu assisto, né, Star Wars ou esses filmes de estrelas, né, de guerras nas estrelas, eu sei que aquilo existiu em algum lugar, né? E talvez até aqui na Terra foi dessa forma. Então houveram sim guerras em nome do planeta, porque queria-se, né, esse espaço, queria-se, como um território, né? Então existiu sim essa atividade aqui, e isso remonta muito à questão do livre-arbítrio, né? Então eu posso fazer o que eu quiser. Então se existem seres que querem vir aqui e atacar tudo e tomar o planeta, eles podem, né? Nós estamos numa zona de livre-arbítrio.
Começaram as escaramuças e a Terra tornou-se um lugar de dualidade. Alguns deuses criadores que tinham o direito de fazer o que quiserem, porque a Terra é uma zona de livre-arbítrio, vieram e assumiram o comando. Nós chamamos isso de assalto à Terra. Estes deuses criadores assaltaram a Terra há aproximadamente 300 mil anos, um período de tempo, historicamente falando, que vocês chamam de início da civilização humana. Trata-se meramente do período de tempo que aprenderam a ter sido o início da civilização. Na verdade, foi apenas o início da última fase, a fase da humanidade moderna. Então aqui ele fala justamente disso, né? O que a gente considera aí o começo de tudo, na verdade foi quando houve esse assalto, né, de outros deuses criadores, esses já baseados na dualidade, né, que tinham ali fins mais obscuros para essa experiência. Então depois a gente vai entender mais esse processo. Quando as escaramuças ocorreram, um certo grupo de entidades lutou no espaço e ganhou o território da Terra. Novos proprietários não queriam que as espécies nativas da Terra, os humanos, fossem informados do que aconteceu. Desinformadas seriam mais fáceis de controlar. É por isso que luz é informação e trevas falta de informação. Essas entidades baniram a luz e a Terra tornou-se seu território. Isto lhes dá uma nova ideia da luz, não dá? Havia muita radioatividade e ação nuclear, e muitas regiões da Terra ficaram incomunicáveis. A espécie original, a criação humana, sofreu uma grande destruição e dispersou-se. Então, olha o que aconteceu com esse projeto que inicialmente seria de luz, ou seja, de informação, e que depois passou para o lado da desinformação, que são as trevas, que é a falta de luz, tá? Então, no universo não existe este julgamento de bem e mal. Existe sim a dualidade, claro, mas é visto de uma maneira mais nesse sentido, de existe luz, existe informação, tudo é muito claro, né? Tudo é bem mostrado, digamos assim, e existem as trevas, que é a falta de informação, que é o controle, né, a partir do medo, daquilo que desconhece, né, e a gente está baseado nesse sistema até agora. Estas entidades baniram a luz. Os deuses criadores, os novos proprietários da Terra, também eram mestres geneticistas. Eles sabiam criar vida e queriam este território para os seus objetivos particulares. Territórios são criados e mantidos por determinadas energias por muitas razões. Uma delas é para que haja consciência dentro de todas as coisas. Então aqui nessa parte do processo vieram outros deuses criadores, esses já com outras intenções por trás desse projeto, né? E é interessante a gente pensar que aqui em nenhum momento parece que eles estão julgando eles, tá? Porque eles falam justamente disso, dessa questão de criar territórios, ou seja, pegar um planeta, criar a vida no planeta e manter aquela vida, né? Manter aquela energia por alguma razão. E uma delas é para que a consciência, né? Para que a criação se experiencie através daquela forma de vida, tá? Então a consciência ela tem que estar dentro de tudo que existe, ela está de certa forma. Então eu crio a vida para criar a consciência e para ela se experienciar de determinada forma. A consciência se comunica continuamente, ela vibra ou pode ser induzida a vibrar a uma determinada frequência eletromagnética. As energias eletromagnéticas da consciência podem ser influenciadas a vibrar de uma certa forma para criar uma fonte de alimento. Da mesma forma que uma maçã pode ser preparada e comida de várias maneiras, também a consciência pode ser preparada e ingerida de maneiras diferentes. Aqui ele está falando que a consciência, na verdade, ela serve também, né, como um alimento, né? A energia que ela emana, ela é alimento. Então existem pessoas, a gente pode pensar, o que a gente faz? A gente pode fazer essa comparação. O que o nosso corpo faz com o alimento? Ele transforma em energia, né? Que é a caloria. Então, fisicamente falando, existe um processo no nosso corpo de pegar aquele alimento e transformá-lo em energia. Então, todo ser, toda vida no universo, ele precisa de um alimento, ele precisa ser alimentado, né? Existem pessoas até que se alimentam de luz, né? Então, a luz é o alimento delas e, de certa forma, quando a gente come, quando a gente se alimenta, a gente está absorvendo
absorvendo, né, essa luz dos alimentos, a gente está absorvendo tudo que esse alimento recebeu da terra, do sol, né, quando a gente, claro, está falando de um alimento natural aqui. Algumas entidades, no processo de sua própria evolução, começaram a descobrir que se criassem vida e consciência nas coisas através da modulação das frequências das formas de consciência, conseguiriam alimentar-se, conseguiriam manter suas baterias carregadas. Elas começaram a perceber que o Criador primordial se alimenta desta maneira. Então, o que acontece? Aqui, eu acho que a gente chega num ponto bem chave assim, do livro, né, de uma expansão aí de consciência, que ela traz uma questão aí, né, porque o Criador primordial, ele se alimenta de energia, ele se alimenta da energia que a sua criação traz, cria, emana, né? Então a gente tem que pensar que isso é um pouco estranho da gente entender, né? Da gente pintar, né, esse criador, da gente imaginar esse criador primordial se alimentando de certa forma, mas é uma questão muito energética, né? Ele se alimenta de alguma coisa. Então, por exemplo, para as coisas acontecerem, então para o seu computador estar ligado agora, para o seu celular estar funcionando, o que ele precisa? De energia. Vocês já pararam para pensar como tudo precisa de energia? Então, se a gente é a imagem e semelhança desse Criador, se a gente é uma faísca desse Criador, se a gente é um fractal, uma pequena parte desse Criador, e a gente precisa de alimento para estar vivo, ele também precisa, né? Então, a gente está o tempo todo transformando energia, a gente está o tempo todo, a gente é uma mini usina de energia e a gente está usando essa energia para nos alimentar, né? E a nossa energia também alimenta outros seres, tá? Isso é importante a gente ter em mente aqui também. Que o que você está emanando está alimentando outras formas de vida, tá? Mas eu vou chegar lá mais para frente. O Criador primordial envia entidades para criarem frequências eletromagnéticas de consciência como fontes de alimentos para si próprio. Então, olha só que forte essa frase, né? Pensar no Criador, é que aqui a gente pensa no Criador como uma figura e a gente precisa desassociar ele de uma imagem. Pensa que o Criador é tudo que existe. Ele é o pano de fundo onde tudo está acontecendo. Então, se a gente for para a física quântica, né, ele é o vácuo quântico, ele é aquele vazio, aquele nada, entre muitas aspas, porque ele tem muita coisa, né? Na verdade, ele tem toda a potencialidade de vida, em que tudo é criado em cima dele, né? Por quê? Porque ele é tudo que existe. Então, ele está experienciando tudo que a gente está vivendo, tudo que todas as formas de vida estão vivendo, né? E ele cria essa vida, né? Essa experiência que tem uma frequência eletromagnética vibrando ali como uma fonte de alimento. Ou seja, ele se alimenta através da nossa experiência. Tá? E nesse sentido faz mais sentido. Não se alimenta de, ele vai comer a nossa energia, ele vai se alimentar dela. Não é nesse sentido, mas é a partir das nossas experiências que ele se alimenta, que ele alimenta a própria fonte de consciência. Então ele vai adquirindo consciência de determinados aspectos que ele antes não tinha experienciado. Faz mais sentido assim? Então ele vive através da gente. A nossa vida é a vida dele, porque só quando a gente sabe o que é bom, o que é ruim, o que é chorar, o que é sofrer, ou o que é sorrir, ou o que é ter qualquer experiência que estar dentro desse lugar traz, é assim que ele sente, é assim que ele se alimenta a sua consciência, tá? Os novos proprietários deste planeta tinham apetites e preferências diferentes dos antigos proprietários. Nutriam-se de caos e de medo. Isto os alimentava, os estimulava e mantinha no poder. Então, olha que forte a gente perceber que a gente está num planeta que tinha um fim ali de luz, ou seja, de informação, de se tornar uma biblioteca viva, e que ele foi assaltado e que esse plano inicial foi modificado, né? E que esses novos proprietários, esses seres criadores, dentro de um universo de livre-arbítrio, eles tinham outros fins. Né? Eles já se alimentavam do quê? De caos, de medo, de frequências mais baixas, né? E isso estimulava eles a ficar no poder, isso mantinha eles sempre vivos, né? Então este ambiente de luz, né, que inicialmente tinha aqui, não faria bem para eles, eles não se nutririam e eles acabariam morrendo, né, se transformando em outras formas de vida. Então não é o que eles queriam, por isso eles mantiveram a gente
preso aqui, a gente, né, a raça humana, mantiveram presos e dentro de uma certa ignorância, né? Por quê? Porque assim eles conseguiriam controlar e causar caos e medo para eles se alimentarem desse sentimento. Estes novos proprietários, que aqui chegaram há 300 mil anos, eram os seres magnificentes que citados na Bíblia, nas tábuas da Suméria e da Babilônia e em textos espalhados por todo o mundo. Eles refizeram as espécies nativas humanas, refizeram o seu DNA para que elas passassem a vibrar dentro de uma faixa limitada de frequência, uma frequência que os alimentasse e os mantivesse no poder. Então, olha o que aconteceu, né? Essa alteração genética, inclusive, de limitação de vida, né? E falar que esses seres eram aqueles, né, que foram citados na Bíblia. Então, a gente percebe aí também o quanto fomos manipulados pela religião. Por isso que algumas pessoas se sentem incomodadas com isso, né? Aqui, claro, sem criticar nenhuma religião, não estou me colocando contra, apenas falando aqui realmente o que está sendo dito e pedir que você se conecte com o seu coração e sinta realmente, né, o que é verdade ou não. Dentro do Theta Healing, né, que é uma terapia de cura quântica criada por uma americana, ela fala pra gente, né, que você pode descobrir a verdade de cada livro apenas colocando a sua mão em cima dele e perguntando, né, perguntando para o Criador mesmo, quanto de verdade existe ali, né? Quantos por cento, enfim, como você sentir de perguntar. E ela fala que a Bíblia, ela tem apenas 30% de verdade, ou seja, 70% do que está na Bíblia é uma criação, não é verdade, é manipulação, é mudança ali para interesses próprios, né? Então nós somos sim manipulados pela religião. E nesse livro, né, que a gente está lendo, eu perguntei, né, qual seria a porcentagem e para mim veio 80%. Então 80% do que a gente está lendo aqui, pelo menos é verdade, tá? Então aí a gente tem que filtrar também, né? Não pensar, 100% é verdade, eu vou aceitar tudo o que eles falaram, tá? A gente tem que entender também o que é verdade, né? Às vezes, para mim, o que é verdade, a mesma pessoa que viveu a situação vê a verdade de outra forma. Então, a verdade, ela é muito relativa também. E a gente tem que se conectar cada vez mais com a nossa verdade, ou seja, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto em relação a qualquer informação que eu tenha. O ser humano original era um ser magnificente que possuía 12 fitas de DNA, contribuição de várias civilizações sencientes. Quando os novos proprietários chegaram, trabalharam em seus laboratórios e criaram versões humanas com DNA diferente, 2 fitas, a dupla hélice de DNA. Eles tomaram o DNA original da espécie humana e o desmontaram. O padrão do DNA original foi deixado dentro das células humanas, mas não funcionava, foi separado, desligado. Então todos nós temos esse DNA cósmico dentro da gente ainda, ele está apenas desligado. É o chamado DNA fantasma, o DNA lixo, né, se eu não me engano. Ou seja, uma parte do DNA que é totalmente inutilizada, porque justamente a gente não tem acesso. Ele foi desligado de propósito, né, para que nós nos limitássemos, para que nós não acessássemos todo o nosso potencial cósmico, né? Dentro das células humanas encontram-se filamentos de códigos luminosos, teias finas de energia que contêm informação. Quando estas teias estão operando juntas como um cabo, semelhante à fibra óptica, formam a hélice do vosso DNA. Quando vocês foram refeitos, foi deixada nas vossas células a dupla hélice. Tudo que não fosse necessário à sobrevivência e os mantivesse informados foi desligado, deixando-os apenas com a dupla hélice que iria aprisioná-los dentro das frequências controláveis, operáveis. Então, olha que incrível, né, o que foi feito com o ser humano, né, com a gente, né, no sentido estamos aqui com esse corpo, com esse vaso que a gente está usando enquanto energia, né, apesar de eu não achar que nós que estamos tendo acesso a tudo isso, somos esses seres aí, os primeiros, né, seres ali, a consciência que estava neles, porque nós viemos viver essa experiência para libertar, justamente passar por esse processo de libertação da Terra, de todas essas frequências aí mais baixas que
insistem em nos aprisionar, porque elas se alimentam do nosso medo, elas se alimentam do caos. Por isso que a gente olha para o mundo e fala, meu Deus, o mundo está acabando. Só que o mundo está acabando desde que ele começou, porque justamente é o que eles querem baixar a frequência. Enquanto a frequência estiver baixa, eles estão bem alimentados, tá? Uma cerca frequencial, semelhante a uma cerca elétrica, foi colocada em volta do planeta para controlar a forma como as frequências dos humanos poderiam ser moduladas e trocadas. No desenrolar da história, esta cerca frequencial foi tornando muito difícil a penetração das frequências de luz e informação. Mesmo quando as frequências de luz conseguiam ultrapassar a barreira de controle, não havia luz para recebê-las. O DNA dos humanos estava desligado, os filamentos de códigos luminosos desorganizados e assim os raios cósmicos criativos que traziam luz não encontravam nada em que se ligar e permanecer. Olha que incrível isso, né? Além de tudo, foi colocada essa cerca ao redor da Terra para que não passasse nenhuma luz e nenhuma informação, porque senão realmente podia ser enviada, né, essa informação de que nós estávamos presos aqui, de que, como sabe quando você está num estado zumbi, quando você está hipnotizado e aí de repente alguém vai lá e te liberta daquele estado? Eles podiam fazer isso de maneira remota, né? Mas justamente foi tão bem feito esse plano que fecharam, né, esse circuito para que mantivesse uma frequência baixa. Por isso que é tão desafiador a gente manter a nossa frequência elevada aqui. A gente está num campo energético que foi feito para isso. Nós estamos dentro desse campo, nós estamos presos, entre aspas, aqui, tá? Eu não acho que a gente está preso porque a gente é voluntário. A gente veio aqui sabendo tudo que ia acontecer, tudo que íamos passar, por uma finalidade, por um propósito, tá? Porque nós já estamos conscientes disso. Agora, imagina as pessoas que ainda não têm essa consciência, porque se a gente vai falar isso para alguém, a gente vai ser considerado louco. Se a gente começar a falar fortemente a respeito, sei lá, quero ir na TV, vou falar, vou colocar a boca no mundo, a gente vai preso, a gente vai para um hospício. É muito sério isso. E tudo isso faz parte desse sistema que quer manter assim, porque é assim que é o certo, entre aspas aqui, tá? Porque existe um governo oculto, e esse governo oculto agora nós sabemos do que se trata. São esses seres que criaram, né, que roubaram inicialmente o projeto Terra, para fazer da Terra esse espaço de alimentação das próprias energias ali, né? Então, para se alimentar dessa energia. Qual é o vosso papel nessa história? Vocês são membros da família da luz. O simples fato de estarem lendo este livro mostra que fazem parte da família da luz. Para alguns, isto é como um sonho. Estamos lembrando o que vocês no vosso íntimo já sabem. Viemos a este planeta para ativar os arquivos da vossa memória, inspirar a raça humana através da faixa de luz para que comecem a se lembrar quem são, a criar a vossa própria realidade, alterar a frequência do planeta e reclamar o direito de posse sobre si mesmos e sobre este território. Então aqui a gente resume exatamente o nosso propósito. Nós somos membros da família da luz, da família da informação, da família do brilho, né, da família do amor. Então nós fazemos parte dela e nós estamos aqui. O que aconteceu? Como não era possível enviar essa luz pelo ar, né, pelo universo, pela galáxia, né? E ela chegar até aqui e não tinha ninguém também para receber, porque os receptores estavam desligados, nós aceitamos entrar nessa experiência, então nós aceitamos encarnar para estar aqui, ativar dentro desse corpo, né, que está desligado o DNA, ativar essa frequência, né, ligar, né, pela nossa própria consciência, pela nossa própria vibração, começar a ativar isso internamente e começar a receber essas energias, começar a receber essa luz para alterar a frequência do planeta, porque pensa, se todo mundo alterar a frequência, a cerca que existe, e ela vai se romper. A partir do momento que ela se romper, nós vamos ver naves ao redor da Terra, nós vamos ter acesso a informações, nós vamos ter acesso à luz, a muitas outras informações que não temos consciência enquanto estamos presos aqui, tá? Então esse parágrafo aqui, ele é muito chave e eu sei que vocês se conectam com isso, que vocês sentem, porque isso volta muito no que a gente sentia lá atrás, quando a gente ainda não tinha acesso a essa informação e a gente buscava algo que a gente não sabia o que era, né? A gente realmente falava assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? O que eu esqueci? Assim, nossa, eu esqueci alguma coisa, eu preciso lembrar.
Não sei se vocês tinham essa sensação, mas para mim isso era muito claro. E agora é como se algo se encaixasse, algo fizesse sentido. Então nós estamos despertando para isso, para nossa verdadeira natureza, nossa verdadeira divindade, né? Enquanto sermos humanos e estarmos na Terra. Mas nós que estamos despertos, também viemos diretamente de fora, porque eu vejo a gente encarnando nesse corpo, nessa experiência, para ajudar a Terra a se libertar desse domínio, né, digamos assim. Nós, como pleiadianos, voltamos no tempo para o que poderia talvez ser chamado de nosso passado, procurando resquícios de representantes da luz. Voltamos para compartilhar uma frequência com vocês, uma frequência que cada um concordou partilhar neste planeta para mudar o DNA da raça humana remodelada. Esta é uma história importante. Então, como a gente já viu, eles vieram do futuro, né? Talvez porque lá no futuro alguma coisa aconteceu e eles decidiram voltar para ressignificar esse passado e talvez levar uma nova história para eles, tá? Eu vejo muito isso também. Alguma coisa aconteceu ali para que eles pensassem em reformular tudo isso. Os planejadores originais não querem perder seu território. Vocês acham que eles iam desistir assim tão fácil? Começaram a chamar os membros da família da luz para virem infiltrar-se no projeto, encarnando-se um a um para trazer a luz, como informação através de raios cósmicos, de volta ao local que havia perdido. A família da luz começou a trabalhar aqui, vindo a um planeta privado de luz e de informação. Então é justamente o que eu falei, né, que nós estamos infiltrados, né, que os planejadores originais da luz mesmo, eles vão retomar esse território, eles vão retomar o projeto inicial. Através de mutações nas leis da humanidade, estes raios cósmicos criativos começaram a perpassar os corpos das pessoas, indivíduo por indivíduo, depois grupo por grupo, em diminutas quantidades. Através dos éons, as frequências de informação foram sendo trazidas para este planeta. Às vezes, grandes batalhas eram travadas com o objetivo de eliminar a luz ou informação, que estava sempre procurando uma forma de expressão. Os planejadores originais sabiam que, cosmicamente falando, tudo era uma lição para eles, permitir compreender os deuses criadores que tomaram o seu projeto. Então isso vem sendo feito há muito tempo, porque a gente não pode simplesmente pegar um holofote e iluminar uma caverna, né? Não é possível que o plano dê certo assim. Então é preciso ir aos poucos, iluminando, trazendo consciência, trazendo essa iluminação da mente, né, dos seres, para que eles retomem a memória, para que eles se relembrem de quem são, para que o DNA seja religado nos 12 filamentos. Então tem toda uma questão aí que envolve um tempo, né? E os próprios planejadores originais, eles sabem, né, que existe um porquê de tudo isso, inclusive desse plano ter sido abortado, roubado e depois retomado, né? Existia um aprendizado nisso tudo, existia um porquê, né? Os planejadores originais então dispuseram-se a introduzir a sua própria versão de um plano que coincidisse com a época em que a frequência da Terra seria alterada, uma época em que os proprietários pereceriam se não mudassem a sua própria frequência. Emoções são fonte de alimento. Existem seres cuja fonte de alimento é o amor, e os planejadores originais pretendem alterar esta frequência da Terra para a frequência do amor. A fonte de alimento dos atuais proprietários, que é o medo, ansiedade, caos, fome, desânimo, precisa ser removida. Então aqui o plano inicial é justamente a gente ressignificar tudo isso que a gente está vivendo, mudar a frequência da Terra e focar no amor, porque existem sim seres que se alimentam dele, e aqui alimentar de novo, é como eu falei, é como se a gente emanasse um brilho, uma energia, né, que de certa forma trouxesse uma troca energética, né, com o ambiente, com os seres, enfim, com uma energia que a gente não consegue compreender, na verdade. Então não é comer no sentido de ir lá se alimentar fisicamente, mastigar, não é nesse sentido, tá? É mais como a gente vê um filme, assim, né, aquele ser
tanto negativo, né? Então ele se sente mais forte quando ele está perto. É como se eu me aproximasse de uma energia, né? Como se quando a gente toma sol a gente se sente mais energizado. Então é como se quando ele entrasse em contato com aquela frequência ele se alimentasse, né? Energeticamente falando, ele se sentisse melhor, ele se sentisse mais forte, porque aquela a frequência primordial dele, né? Pelo menos naquele momento, porque eu não acho que esses seres da não-luz, né, de falta de informação, eles são intimamente feitos disso, eles só estão experienciando, né, o que é a sombra, mas em algum momento eles vão voltar para a luz também. Adivinhem quem está removendo esta fonte de alimento? Vocês. Como membros da família da luz, vocês são renegados, são demolidores de sistemas, estão aqui para conquistar seus próprios medos e mostrar ao resto do planeta que não há razão para temer nada. Adoram chegar e causar confusão. É famoso este ramo da família da luz. Vocês são conhecidos por chegarem em determinados sistemas de realidade e alterar a sua frequência, trazendo informação. Não é vossa tarefa, como membros da família da luz, converter os outros, mas entrar nos sistemas e agir como receptáculos. Isto é, receber os raios cósmicos criativos em vossos corpos, os corpos que estão ocupando como humanos, estão disfarçados de humanos para permitirem que o processo aconteça. Olha que lindo isso também, gente. Pensar que nós estamos aqui para desmantelar esse sistema, né? Então a gente não pode de nenhuma forma vir aqui e ficar preso, né? Nesse sistema de ansiedade, de medo, de dúvida. Aqui é assim, mas nós não somos assim. Então a gente precisa aprender a se desidentificar cada vez mais, a centrar na nossa própria energia e receber essa luz, porque quando a gente se abre, né, como esse receptáculo que somos, é como se a gente fosse um Wi-Fizinho ali que está pronto para receber a frequência, né? E a gente está ali. Se a gente liga esse Wi-Fi, se a gente liga esse aparelho, a gente começa a receber a frequência. E quanto mais a gente recebe, mais a gente vai elevando a nossa frequência e elevando a frequência de quem está ao nosso redor. A gente não pode, pelo contrário, obrigar ninguém a mudar, obrigar ninguém a fazer as coisas como a gente acha que é certo. A gente está aqui para trazer essa frequência, mas não é para obrigar ninguém a nada. Então, se as pessoas têm... Lembre sempre que a gente está numa zona de livre-arbítrio. Então, se a pessoa escolhe ficar naquela frequência, não talvez por escolha própria, mas porque ela ainda está muito presa a esse sistema, porque ele ainda tem controle sobre ela, né? E você não consegue libertá-la de uma maneira positiva e amorosa, então a gente precisa respeitar o livre-arbítrio do outro e seguir com o plano. A gente não está aqui para sabotar, né, para se sabotar por causa de um outro, né, companheiro. Às vezes até membros da família de luz mesmo, eles sabiam que viriam para cá e eles iam passar pelo esquecimento, eles iam para uma densidade muito densa, eles correriam o risco, a gente sabia que a gente corria o risco de esquecer, a gente sabia que a gente corria o risco de se perder do plano inicial, e tá tudo bem. Uma hora a gente vai se encontrar nessa ou em outras vidas, né? Encontrar a gente mesmo, encontrar o nosso propósito. Então a gente não pode obrigar também, por mais que a gente tenha certeza que a pessoa ela tá do nosso lado, ela também faz parte desse plano, né? A gente precisa respeitar. Vocês estão codificados e à medida que suas lembranças começam a aflorar, irão responder ao plano do qual vieram participar para alterar as frequências. Começarão por receber e manter uma determinada frequência e depois passarão a vivê-la. A identidade como frequência é a soma total da irradiação das pulsações elétricas dos vossos corpos, físico, mental, emocional e espiritual. À medida que vivem a sua frequência, afetam todas as pessoas e todos os lugares para onde forem. É isso que estão fazendo agora. Existe muita gente que já compreendeu sua missão e em muitas pessoas as lembranças estão começando a aflorar. Então aqui está bem claro também, na verdade a gente precisa mudar a nossa frequência, a gente precisa focar em nós mesmos, elevando todo tipo de frequência, mental, espiritual, emocional, e tratando isso de uma maneira completa, como um todo. Isso é o holístico, né? Isso é o todo ali. A gente precisa se fechar em nós mesmos dentro de uma frequência muito completa.
em que nenhuma parte pode ser renegada, né? Então a gente não veio aqui para ficar vivendo só o mundo espiritual e renegar o nosso corpo, ou ficar preso na matéria e deixar de viver o mundo espiritual, ou ser muito racional e ser menos emocional e vice-versa. A gente realmente precisa aprender a lidar com esse todo, né? E a pensar que somos essa soma e que cada parte é importante para nossa experiência e para nossa missão aqui. O plano de mudar a modulação da frequência que afeta a espécie humana permite o reagrupamento do seu DNA e dos filamentos de códigos luminosos. Desta vez, o plano é gigantesco. A Terra está ajudando à sua maneira a evolução do universo. É na Terra que as coisas estão acontecendo. É o lugar quente, o lugar para se estar. É onde o plano começa a desabrochar. O que ocorrer na Terra irá afetar muitos e muitos mundos. Então, o que está sendo feito aqui é algo que talvez não tenha sido feito antes, né? É algo que realmente vai trazer uma libertação ainda dentro do livre-arbítrio. Eu acho que esse é o ponto, né? Então, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. E aqui o fazer o que eu quiser é fazer tudo o que eu quiser. Então esses seres, por exemplo, eles podem dominar um planeta, eles podem roubar um planeta, eles podem mudar o DNA dos seres daquele planeta, eles podem controlar esses seres fazendo eles sentirem medo e insegurança, enfim, sentimentos negativos. Porém, tudo nesse universo é baseado em leis, e existe a lei de ação e reação, a lei do retorno, né? A lei do eletromagnetismo, né? De tudo que eu emanar vai voltar para mim. Então, a gente tem sim esse livre-arbítrio, mas a gente vai colher o resultado do que a gente plantar. Então, em algum momento, eles também vão colher, né, o resultado de tudo isso. E os seres da luz, né, que trabalham com informação, eles estão muito bem informados, inclusive, dessa lei. Então, eles sabem que eles não podem simplesmente vir aqui e invadir tudo, contar para todo mundo essa verdade, e é isso, e causar mais caos e mais medo. No fim, eles vão estar alimentando o plano do outro, né, e prejudicando os seres. E quando a gente prejudica alguém, a gente está emanando essa frequência, e em algum momento a gente vai ter que resgatá-la, né? Então, por isso que esse plano é bastante grandioso, porque a gente se infiltrou. O plano era realmente se infiltrar e começar de dentro para fora, né? Sem nenhum tipo de violência, sem nenhum tipo de energia que alimentasse ainda mais essa frequência. E esse plano da luz, né, eu acredito que através da ativação do DNA que existe aqui na Terra, desse DNA tão rico, né, de muitas misturas, de muitas raças, ele vai acabar afetando outros mundos e outros universos por isso, né, porque ele vai ativar uma nova frequência que talvez indiretamente afete também esses seres, né, toda a evolução do universo mesmo, enquanto consciência, né, enquanto o Criador se experienciando através disso. Como membros da família da luz, vocês concordaram em vir à Terra diversas vezes, de várias formas, em épocas diferentes, para se ambientar, descobrir as características e treinar-se. Precisavam experimentar a Terra e preparar-se para o tempo em que a alteração da frequência começaria a ocorrer. Todos se comprometeram a encarnar o número de vezes necessário para colocar o plano em ação. Então, na verdade, o nosso plano era todo voltado para esse momento. Por isso que essa vida que a gente está vivendo é tão importante, por isso que a nossa consciência está aqui hoje, né? Porque a gente já passou por muitas experiências e, na verdade, elas só queriam trazer para a gente uma ambientação, tipo, deixa eu ver como funciona, deixa eu ver como é esse sistema, deixa eu sentir a energia, para ver como que vai ser quando realmente começarem a aflorar todas essas questões e quando o momento da transição chegar. Então a gente veio para a Terra antes sim, viveu várias vidas para principalmente passar por esse momento de transição. A família da luz de todos os lugares está começando a se unir. Precisam concentrar-se no que possuem em comum, não no que deixam de ter em comum. Como membros da família da luz, vocês trazem informação ao planeta de fórmula totalmente neutra para estimular o vosso próprio crescimento. Precisam fazer isso porque o crescimento de cada um de vocês afeta o crescimento de todo o planeta.
E aqui, né, enquanto família da luz, ele está querendo se referir justamente às pessoas que estão encarnadas da família da luz, mesmo que a gente não se lembre, né, e mesmo que chegue aqui o nosso ego traga histórias, traga questões, se identifique, né, muito com a forma física, né, então às vezes tem um membro da família da luz que é de um país em que você tem questões, né? Então questões políticas, questões religiosas, e as pessoas elas estão conectadas de alguma forma, né? E a gente precisa se unir realmente, a gente precisa perceber que a gente faz parte da mesma família, que fora desse corpo, dessa vida, dessa experiência terrena, nós somos iguais, né? Inclusive na forma, tá? O vosso DNA vai evoluir de 2 para 12 hélices. Estas 12 hélices correspondem aos centros de energia ou chakras, dentro e fora do vosso corpo. Agora, aqui no planeta, milhões de vocês estão em missão e concordaram em manter a vibração para realizar essa missão. Grupos de vocês estão se tornando impecáveis e estes grupos estão afetando os outros. Em breve começarão a perceber claramente quem são e qual é a vossa missão. Então aqui a gente está falando de uma questão bastante interessante, que é a questão dos chakras, né? Que são os nossos centros de energia, que é através de onde toda essa energia penetra na gente, seja a energia de controle, né, seja a energia do medo, que tenta, né, nos controlar, quanto essa energia de libertação. Então, quando houver essa evolução do DNA, a gente vai ter esses chakras ativos, inclusive chakras que hoje a gente não tem tanta consciência e que a gente nem fala muito a respeito, né? Chakras que estão fora do nosso corpo, que estão abaixo, né, do nosso corpo e acima do nosso corpo e nos conectam, inclusive, com as estrelas, tá? E quando isso acontecer, com certeza a gente é como se tivesse ligado uma antena parabólica de conexão direta, né, com o universo, com a nossa origem, com a nossa família de luz. Este processo é um incrível salto evolucionário para os que participam e ocorrerá num ritmo muito acelerado nos próximos 20 anos. Existem algumas pessoas que já receberam o realinhamento das 12 fitas de DNA, as 12 hélices. Estas 12 fitas espiraladas de DNA interagem dentro e fora do corpo. A conexão das 12 espirais significa que os 12 centros de informação podem começar a funcionar e enviar informação entre si para frente e para trás. Tradicionalmente, 7 destes centros estão localizados no corpo e 5 fora do corpo. São normalmente conhecidos como chakras, estão alinhados como um movimento rotatório dos 12 corpos celestes do sistema solar que vocês conhecem. Os 12 corpos celestes que vibram da maneira que vocês os percebem em 3 dimensões. Estes 12 corpos celestes giram com informação, giram com o sistema de chakras que chega ao fim do universo e giram com o DNA girando dentro do vosso corpo. Eu acho que aqui é bem interessante como ele explica, né, o que vai acontecer, e pensar que os chakras, na verdade, eles só espelham o movimento energético que acontece. É aquela lei hermética, né? Assim como em cima está embaixo, assim como fora é o que está dentro. Então, o que acontece dentro da gente, no nosso corpo energético, também está acontecendo fora, no universo, na galáxia. E a gente é essa ligação, né? A gente está o tempo todo vivendo essa conexão com tudo que existe, não tem como a gente estar separados, somos parte desse sistema maior. Quando o DNA humano começar a se unir formando um sistema de 12 hélices e agir de acordo com essa informação, haverá uma força incrível. Os indivíduos, ao simplesmente se agruparem e projetarem um desejo juntos, tornando-se um receptáculo telepático de energias de todo o cosmos, irão modificar a face do universo. Então, olha a potência disso. Quando as pessoas que tiverem esse DNA ativado, né, tiverem os 12 chakras ativados por consequência, simplesmente o fato de estarem juntos, aquilo vai potencializar uma energia, né, que se a gente direcionar para algo positivo, vai simplesmente criar coisas maravilhosas, vai poder libertar, enfim, fazer todo o processo aí que a gente sabe que a gente está aqui para fazer.
E ele falou dessa mudança também nos próximos 20 anos, né? Pensar que esse livro é dos anos 90, e se a gente pensar em 20 anos, é justamente a época que a gente está vivendo. E olha como isso já se realiza, como a gente já percebe a diferença do que a gente tinha nos anos 90 e que talvez isso não fizesse muito sentido, e o que a gente está vivendo hoje com tantas e tantas pessoas cada vez mais despertas. Então, realmente é algo que está se mostrando, né, que está se comprovando, digamos assim, cada vez mais. E é interessante pensar também como essa mudança tem sido rápida, né? Como realmente a gente está numa exponencial, né? Não é um mais um mais um, é realmente crescendo cada vez mais, se ampliando cada vez mais. E a gente está muito perto de dar esse salto quântico, né? A gente está percebendo já o sistema dando sinais de colapso, porque esse sistema não vai permanecer. Esse sistema que diminui o potencial das pessoas, esse sistema que limita, esse sistema baseado em medo, né? A gente já sabe que a gente está aqui para mudar ele, por isso a gente não se identifica. Nós chamamos o processo de reagrupamento do vosso DNA de mutação. Quando vocês, como membros da família da luz, forem capazes de assimilar essa mutação dentro dos vossos corpos, serão capazes de integrar os vossos 12 centros de informação. Começarão a compreender que vocês criam as vossas experiências e aprenderão a ser criadores conscientes. Mais do que isso, tornar-se-ão recordadores conscientes de quem vocês são. Eu acho que essa frase aqui, esse parágrafo, toca muito, me tocou muito agora de lê-lo novamente e sentir a força que essa frase tem, sentir essa ativação cada vez mais forte. A gente tem que entender que o nosso corpo humano, ele não está preparado para receber tanta energia assim. Nós não temos capacidade dentro do nosso DNA, justamente porque ele está desligado. Então é como se fosse assim, se eu pego a energia de uma usina elétrica, descarrego toda numa casa, eu queimo aquela casa, eu queimo, no sentido até às vezes de tacar fogo mesmo, ela se queima, né? Principalmente queimar o circuito ali total. Então não é possível a gente de uma hora para outra religar tudo isso, não é possível simplesmente acontecer, é um processo. E a gente precisa realmente estar aberto para que pouco a pouco esse ajuste seja feito, né? Não é de uma hora para outra, não dá para ser. Por isso que a gente sente tanto no nosso corpo ondas de cansaço, ondas de sintomas físicos, porque está sendo mexido, a gente está sendo mexido, está sendo trabalhado, está sendo feito. E a gente precisa ter paciência, porque esse corpo ele é denso, esse corpo ele é limitado e a gente está nele para poder religar toda essa extensão cósmica, toda essa extensão de luz que vai fazer com que a gente ative em nós o nosso poder de criadores conscientes. A gente já sabe que a gente é um criador consciente, a gente já sabe que a consciência cria a realidade. A diferença é que a gente ainda não tem dentro de nós o sentimento, né, a capacidade energética que a gente para a gente ter certeza disso. Por isso que a gente ainda duvida, a gente ainda oscila. Tem hora parece que é muito claro, é muito nítido, mas tem hora que oscila porque a vibração do planeta me traz de volta, né? E a gente ainda está dentro desse processo. Mas a gente vai começar a lembrar cada vez mais e a gente vai começar a se abrir cada vez mais para essa verdade. Com a abertura dos vossos 10º, 11º e 12º chakras, muitas energias extraterrestres irão aparecer em vossas vidas. Estas energias se intensificarão com o aumento do número de pessoas que conseguiram sustentar as frequências mais altas. O 10º chakra liga-se ao sistema solar, o 11º à galáxia e o 12º a um lugar do universo. Com a sustentação destas frequências, a informação que será trazida para o planeta irá assombrar e chocar a maior parte do mundo. Então lembra quando eles falaram lá no começo que a intenção deles não era causar pânico, não era trazer, enfim, mensagens negativas? É porque num primeiro momento eles precisam explicar o que aconteceu aqui, né? E como a gente está preso dentro dessa frequência, a gente pode começar a vibrar no medo. Nossa, que medo disso, será que isso é verdade? Ai meu Deus, e agora? Então é natural que o nosso ego ele se identifique de uma maneira negativa. Por isso que eu falei que esse livro podia mexer com uma pessoa a ponto dela ficar bastante, né, sensível a tudo isso, porque a gente precisa estar realmente com a mente aberta. E é engraçado que enquanto eu falo com vocês, enquanto eu faço essa leitura, o topo da minha cabeça está queimando, tá
tá formigando, sabe? Eu tô sentindo fisicamente, assim, como mexe com o nosso corpo ler esse livro, como ele acessa na gente essas energias, porque na verdade, dentro desse livro, de cada palavra, tem frequências de luz. Esse livro é uma forma que os pleiadianos encontraram de enviar para a gente essa energia de luz, enviar para a gente uma memória ali, de ativar na gente certas memórias que a gente já sabe que existe. Então esse livro, na verdade, ele é um instrumento, ele não é só um livro, ele não é só uma informação, ele contém uma energia para ativar na gente essa frequência de luz que estava desativada. Por isso que ele mexe tanto com o nosso corpo, ele mexe com os nossos chakras, ele reativa coisas na gente. Então, não se sinta estranha ou estranho se você também se sentir assim lendo esse livro, tá? Porque ele tá relembrando a gente de tudo isso, ele tá abrindo os nossos chakras. Primeiro ele trabalha os chakras básicos, né, do nosso corpo, que muitos, né, acabam ficando bloqueados com o nosso dia a dia, enfim, com as questões que a gente já vive, né, energeticamente, e com o tempo ele vai abrindo também, né, esse 11º, 12º, pra gente poder, inclusive, se comunicar com eles. Mas pensa, se a gente está dentro de um planeta que vive na base do medo, é lógico que a gente vai vibrar nessa frequência, justamente para que isso não aconteça, né? Tudo isso fazia parte de um sistema intrincado, né? De proteção, de autoproteção desses seres da não-luz, que se alimentam de tudo isso que a gente sente, tá? Haverá uma fusão de identidades, uma fusão de culturas, uma incidência de várias ordens do novo mundo, e haverá muito caos e confusão. Como membros da família da luz, vocês podem simplesmente observar isto, sabendo que o caos e a confusão devem vir para quebrar o sistema para que ele possa ser reconstruído com luz. Como membros da família da luz, vocês compreendem que existe um processo evolucionário ocorrendo e quem conseguir suportar a mudança de frequência evoluirá. A Terra é um lugar emocionante para se estar nessa época. Então aqui a gente acessa uma frase que talvez 20 anos atrás pudesse também causar um pouco de apreensão, de medo, mas hoje a gente já sabe que a gente está dentro desse processo, que a gente olha em volta, a gente vê caos, a gente vê confusão, e a gente sabe que a gente está passando por um processo muito grande de desconstrução. Né? E esse caos, ele na verdade precede a ordem. Eu gosto muito dessa frase, o caos precede a ordem, porque para haver ordem precisa haver caos, precisa haver desconstrução, né? E essa confusão, na verdade, ela é apenas uma falta de clareza a respeito do que ainda não se formou, do que ainda não ficou claro como vai ser. Então a gente vê como confusão, mas quando a gente sai dessa posição de tentar julgar racionalmente, a gente só entrega e confia no processo. Então manter essa frequência de que tudo está sempre na mais perfeita ordem, sendo que mesmo que fora esteja um caos, né, para os nossos olhos, para o nosso ego, tudo pareça ruir, né, a gente precisa manter essa confiança, porque é claro que para quebrar um sistema, ele precisaria chegar nesse processo, tá? Mas depois que passar dessa fase mais difícil, que é justamente o que a gente está vivendo agora, vai sim haver evolução e vai sim haver uma nova era de luz, que é a nova era que já foi anunciada. Então, tudo que está nesse livro condiz muito com o que a gente está vivendo agora. Então, apenas observe, apenas mantenha sua alta frequência e apenas confie. Quem suportar essa parte mais complicada do processo vai conseguir evoluir junto com a Terra, vai conseguir realmente se libertar desse paradigma que nos aprisiona aqui.